Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. A gente recebe hoje, na nossa live da física, a professora Chase, com o tema do nosso lugar no universo, o sistema solar. Então, a professora Chase, ela é professora aqui do nosso curso de física, da licenciatura, também é professora do nosso mestrado, e ela atua aí na área de astrofísica. É isso, né, Chase? Isso. Uhum. Bom, então, eu vou passar a palavra agora para a professora Chase, e ela vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Professora, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, Danilo. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar um pouco para vocês, então, como o professor Danilo disse, sobre o sistema solar e o nosso lugar no universo, né? O sistema solar parece um tema um pouco batido, né? Assim, a gente ouve falar sobre isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, mas eu acredito que ele tem a sua importância, tá? Principalmente para atrair os nossos alunos a gostar e se interessar por ciência, né? Atrair nossos alunos para as carreiras científicas, e a importância da gente entender, né, o lugar da onde a gente vem, o lugar que a gente habita, qual o nosso lugar dentro desse universo que é imenso. Então, eu escolhi esse tema. A gente vai passear um pouquinho aí pela nossa vizinhança, né, pela vizinhança do nosso planeta, até a gente entender um pouquinho onde que a gente está localizado dentro do universo. Então, eu optei também por fazer uma apresentação mais de divulgação, tá? Bem mais leve, assim, sem me aprofundar muito nos assuntos, trazendo mais curiosidades para vocês entenderem o lugar que a gente vive. Então, a gente vai partir do ponto da definição do que é o nosso sistema solar, tá? Então, o sistema solar, ele é definido como um conjunto de todos os corpos ou matéria, tá? Cujo principal centro de atração é o nosso Sol. Então, a gente aprende lá no ensino fundamental e médio, né, que o nosso sistema solar engloba o Sol no centro desse sistema e 8 planetas. Quando eu estava no fundamental, ainda eram 9 planetas. Só que a gente vai perceber, através dessa apresentação, que existem muito mais objetos, né, dentro dessa definição de sistema solar. Tá? Então, o sistema solar inclui não só o nosso Sol, que é a nossa estrela, mas também os planetas, como a gente já sabe, mas planetas anões, como Plutão e Eris, Ceres, tá? Satélites, a gente vai ver que a gente tem inúmeros satélites naturais que orbitam esses planetas e pequenos corpos do sistema solar, tá? Então, cometas, asteroides, meteoroides e até a própria poeira interplanetária são incluídas na definição de sistema solar. Então, quando pedirem, né, quando vocês forem pedir para os alunos de vocês desenharem o sistema solar, por exemplo, a gente deve desenhar também incluindo esses outros objetos, porque eles também fazem parte do nosso sistema solar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, tá? Para vocês terem ideia de algumas características desses objetos. Então, primeiro a gente vai falar sobre o Sol. Ele concentra aí cerca de 99%, tá? Cadê meu mouse? 99,86% de toda a massa do nosso sistema solar, tá? Então, o restante é a massa de todos esses outros objetos que eu acabei de apresentar para vocês, que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, a gente pode dizer que o Sol, ele é uma enorme esfera, tá, de gás incandescente, e no interior dessa esfera, tá, o que gera a energia dessa imensa esfera de gás é o que a gente chama de reações termonucleares. Então, no núcleo do Sol, existe um processo de fusão termonuclear que transforma hidrogênio e hélio, e é isso que gera a energia dessa estrela. Então, como eu falei para vocês, o Sol é uma estrela, tá? É uma estrela das mais típicas, mais comuns no nosso universo, e ele está numa fase que a gente chama de sequência principal. O Sol, ele tem uma trajetória evolutiva, tá? Como essa daqui que eu coloquei. Para vocês entenderem, existe uma teoria que se chama a teoria da evolução estelar, em que as estrelas, elas possuem um ciclo de vida, assim como nós, seres humanos, né? Nasce,
né? Tem a fase adulta e tem o fim da vida dessa estrela. Então, a gente considera o fim da vida de uma estrela quando esses processos de fusão termonucleares no interior dela cessam. Ela não tem mais combustível para queimar no interior dela, então a gente diz que ela cessou ali a vida dela, né? Então, ela entra numa fase, num estágio final da vida dela. A nossa estrela, o Sol, ele se encontra nessa fase aqui, que a gente chama de sequência principal, é onde ela vai passar 90% da vida dela, é a fase adulta, tá? Até ela se tornar uma gigante vermelha e mais tarde encerrar a vida dela como uma anã branca, tá? Então, estrelas com massas aproximadas ao valor da massa do Sol também vão ter esse mesmo destino. Então, durante essa trajetória aqui de evolução da estrela, a gente tem mudanças de parâmetros, tá? De raio, de temperatura e de massa. A estrela vai variando esses valores conforme ela vai evoluindo no decorrer da vida dela. Para a gente ter ideia da grandiosidade do nosso Sol, a gente compara ele com os planetas, né, do nosso sistema solar, tá? Então, a gente tem aqui o tamanho do Sol em escala, tá? Com o tamanho de Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, e aqui bem pequenininho estão os planetas mais próximos ao Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, para vocês terem ideia, a Terra seria essa bolinha menor aqui, meio azulada, tá? É praticamente do tamanho de uma mancha solar. É bem pequenininho comparado ao tamanho do Sol. Mas como eu falei para vocês, o Sol ele é uma estrela bem comum, né? Bem típica do nosso universo. Para vocês terem ideia do tamanho do nosso Sol comparado a outras estrelas, né, do nosso céu, por exemplo, Sirius é uma estrela é a estrela mais brilhante do céu à noite, a gente consegue identificar Sirius muito facilmente, a gente consegue comparar aqui o tamanho de Sirius com o Sol, e a Unitac, que é uma das Três Marias, eu acredito que todo mundo aqui consegue identificar as Três Marias no céu. As Três Marias fazem parte ali do cinturão da constelação de Órion, tá? E uma dessas estrelas é a Unitac, tá aqui, tá? O tamanho dela comparado ao tamanho do nosso Sol aqui, ó, bem pequenininho. Nessa imagem dá para ver Júpiter também, que é só um pontinho aqui, bem pequeno. Então, a estrutura do nosso Sol, só para vocês terem ideia de como é a estrutura dessa estrela por dentro, tá? A gente tem um núcleo onde ocorrem as reações nucleares, onde ocorre essa queima, essa transformação do hidrogênio em hélio, que gera energia. A gente tem essas camadas aqui que se chamam zona radioativa e zona convectiva, que são basicamente camadas onde ocorre o transporte de energia até a atmosfera do nosso Sol. Tá? A atmosfera do nosso Sol, dá para ver melhor aqui nesse esqueminha, tá? Incluem a fotosfera, que é essa camada aqui, que parece um líquido borbulhante, né, feito de granúlos. Nessa camada aqui é que ocorrem as manchas, o fenômeno das manchas solares, tá? E a gente tem a cromosfera, que é uma camada mais externa, onde ocorrem essas proeminências, esses jatos, né? E a coroa, que seria essa camada mais externa ainda do nosso Sol. A gente consegue observar a fotosfera e a coroa melhor quando a gente tem um eclipse total do Sol, né? E aí a fotosfera, ela fica ofuscada, a gente não consegue, ela fica tampada e a gente consegue observar essas últimas duas camadas aqui melhor, tá? Então, isso é só para a gente ter uma ideia geral, né, da estrela que a gente tem no centro do nosso sistema solar, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os planetas, tá bom? Então, a definição de planeta que a gente segue é a definição da União Astronômica Internacional, tá? Que define planeta como corpo celeste que executa revoluções em torno do Sol, tá? E ele deve ser o astro dominante em sua órbita, ele deve varrer qualquer outro objeto da órbita que ele percorre em torno do Sol, e deve possuir uma forma esférica. Com isso, a gente tem, então, 8 planetas, tá? Que a gente divide em 2 grupos, os planetas telúricos e os planetas jovianos. Então, a gente chama de planetas telúricos os 4 primeiros planetas, que são os planetas mais próximos ao nosso Sol.
Esses planetas, eles são bem pequenos, possuem uma massa também menor comparada aos outros, tá? E eles são compostos basicamente de elementos pesados. Eles são os mais internos, como eu acabei de afirmar para vocês, eles possuem nenhum anel, tá? Nenhum deles possui anéis, e os satélites estão presentes apenas na Terra, o satélite natural, a Terra tem uma lua, né? E Marte, que possui 2 luas, que a gente vai ver mais para frente também. Tá? Eles têm a superfície sólida e uma atmosfera bastante tênue quando é comparada à massa desse planeta. E a gente tem outra classe, digamos assim, de planetas, que são os planetas jovianos. Tá? Os planetas jovianos, eles são gasosos, né? Eles não possuem uma superfície rochosa, tá? Essa aparência que a gente observa neles é devida à atmosfera desses planetas. Eles são compostos basicamente por hidrogênio e hélio, possuem uma massa muito grande, mas eles são pouco densos. Eles têm uma densidade pequena, tá? Então, eles possuem muitos satélites e todos eles apresentam anéis. Então, a gente observando, a gente pensa que Júpiter, Netuno e Urano não apresentam anéis, mas a gente já sabe, tá? Que todos eles possuem um conjunto de anéis, a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu vou passar um pouquinho agora, bem rapidamente, sobre algumas das curiosidades, digamos assim, sobre os planetas, tá? A gente tem aqui uma imagem de Mercúrio. Mercúrio, ele tem uma atmosfera muito, muito fininha, e isso contribuiu para que ele fosse muito bombardeado, né? A sua superfície, a gente pode observar a superfície de Mercúrio, ela possui muitas crateras, tá? A gente acredita que isso é devido a um bombardeio de objetos, de outros corpos, né, que foram atraídos e que vêm sendo atraídos pelo Sol e acabam encontrando aí Mercúrio, né, em sua órbita, e acabaram por bombardear essa superfície de Mercúrio, até porque a atmosfera dele é muito fininha. Tá? O que é interessante também é que Mercúrio ele tem uma variação de temperatura muito grande entre o dia e a noite. Tá? A gente chega em menos 170 graus à noite e mais 430 graus durante o dia. Então, se a gente acha Araguaína quente, vocês imaginem viver em Mercúrio, né? Durante o dia não é fácil, durante a noite também não. A gente tem aqui uma imagem de Vênus, tá? Vênus, ele já tem uma atmosfera um pouco mais espessa, tá? A gente não consegue observar, dificulta até a gente observar a superfície de Vênus devido à sua atmosfera. Essa atmosfera também contribui para um efeito estufa em Vênus, assim como a gente tem efeito estufa na Terra também. Tá? Nas nuvens de Vênus, a gente encontra ácido sulfúrico, que pode gerar aí chuvas ácidas no planeta. Vênus tem características curiosas. Ele possui um movimento de rotação, que é um movimento em torno dele mesmo, um movimento que a gente chama de retrógrado em relação aos outros planetas. A gente observa que todos os planetas, exceto Vênus e Urano, eles giram em torno dele mesmo no sentido anti-horário, e Vênus é no sentido contrário. Outra característica muito interessante de Vênus é que nesse planeta o dia dura mais do que o ano, tá? Ele demora 243 dias para dar uma volta em torno dele mesmo, enquanto ele demora 225 dias para dar uma volta em torno do Sol. Então, nossa definição de dia e noite não vale em Vênus, tá? A gente pode jogar fora. Bom, o nosso planeta, ele também tem características muito particulares, né, que favorecem a vida no nosso planeta. E, além disso, o que diferencia ele, né, dos outros planetas. Quando a gente chama de planetas telúricos, a gente quer dizer que todos esses 4 planetas, eles têm como modelo o nosso planeta Terra,
tá? Todos eles têm características bastante semelhantes, mas a Terra tem essas características particulares que favorecem a vida. Então, além do efeito estufa, tá? Que favorece a vida no nosso planeta, a gente tem a questão da temperatura, né, a gente tem água que pode ser encontrada no estado líquido, né, que favorece também a vida, e a gente tem a presença de oxigênio e ozônio na nossa atmosfera, né, o que favorece também o bloqueio aí da radiação ultravioleta do Sol. Uma curiosidade do nosso planeta é que a quantidade de água é tão grande que se a gente aplanasse todo o nosso planeta, né, deixasse todo planinho, a gente teria um oceano aí de 400 metros de profundidade. Uma outra característica do nosso planeta é o sistema binário do planeta Terra com a Lua, tá? A Lua, ela é um satélite muito particular dentro do nosso sistema solar, quando a gente compara o tamanho do satélite com o planeta, tá? Eles têm tamanhos bem comparáveis em relação a outros planetas com satélites também. O que eu quero dizer? Se a gente observa o diâmetro da Terra, tá? Cerca de 12.742 quilômetros, a Lua tem cerca de 3.474 quilômetros, tá? Então, são tamanhos bastante comparáveis. Quando a gente for observar, quando eu for falar dos satélites dos outros planetas, vocês vão perceber que a diferença de tamanho não é tão comparável assim. Bom, Marte, a gente tem que uma das características mais importantes de Marte é essa superfície avermelhada, né, devido à poeira. A gente tem uma curiosidade que é a maior montanha do nosso sistema solar, está localizada em Marte, é o que a gente chama de Monte Olimpo, tá? É um vulcão extinto, está localizado aí em Marte. E a gente tem variações de temperatura já não tão grandes assim como a de Mercúrio, de menos 90 a 30 graus centígrados. Marte, ele possui 2 satélites, tá? Phobos e Deimos, que significa aí medo e terror. E esses 2 satélites, eles são bem pequenos, são cerca de 10 quilômetros de raio. E eles possuem um formato bastante irregular, como se fossem um formato de batata. A gente acredita que eram asteroides, eram objetos, né, que estavam ali próximos no cinturão de asteroides, que eu já vou falar para vocês, e acabaram sendo capturados aí pela gravidade do planeta, tá? Pela gravidade de Marte. Então, dentro dos planetas telúricos, a gente tem esses 2 planetas que possuem satélite, a Terra e Marte. Tá? Júpiter agora é um planeta joviano, tá? É o maior planeta do nosso sistema solar. Ele tem um raio aí cerca de 11 vezes o raio da Terra. A atmosfera desse planeta é composta basicamente de hidrogênio e hélio. Ela é bastante espessa, tá? E é ela que determina a aparência desse planeta. Então, essas linhas aqui, tá, que a gente está vendo, são essas bandas, né, coloridas, são devido a essa atmosfera, tá, espessa de Júpiter, que, na verdade, são nuvens, né, de diferentes temperaturas, composição química, tá, que acabam aqui se movendo, elas estão em movimento, né, e acabam dando a aparência desse planeta. A gente tem essa grande mancha vermelha aqui, que é uma tempestade, na verdade ela é fixa, tá, ela vem diminuindo de tamanho, mas ela é fixa aqui nessa região do planeta. Júpiter, ele tem 79 luas, tá? 79 satélites, até hoje, até o momento, são 79 satélites identificados. Galileu foi quem primeiro identificou as luas de Júpiter, ele identificou 4 delas, tá? Ganimedes, Calisto, Io e Europa, são conhecidas como luas galileanas. Ganimedes é a maior lua do nosso sistema solar, tá? Io também tem uma configuração bastante interessante, tem vulcões aqui ativos nessa lua de Júpiter, tá? E em Europa a gente tem oxigênio e possivelmente oceanos de água. Saturno é o segundo maior planeta, ele também tem esse aspecto, a mesma estrutura que Júpiter, né, e apresenta um aspecto que é devido a essas bandas atmosféricas.
a diferença não é tão, como é que eu vou dizer assim, das cores, né, não é tão contrastante como a de Júpiter, mas essa aparência é devido às suas bandas atmosféricas. Saturno, ele possui esse conjunto de anéis, tá? Júpiter também. Os anéis de Júpiter não são tão visíveis. Para vocês terem ideia, os anéis de Júpiter, eles foram descobertos, digamos assim, não faz muito tempo, foi na viagem da Voyager, acho que em 1949, não tenho certeza do ano, mas foram descobertos só muito próximos, né? Quando a gente chegou muito próximo do planeta, que a gente consegue observar esses anéis. Já os anéis de Saturno, eles são facilmente visíveis, assim, se você apontar uma luneta simples, né, consegue identificar Saturno no céu, você consegue identificar esses anéis muito bem, tá? Então, quem já teve oportunidade de observar Saturno pelo telescópio, é uma das coisas, um dos objetos que eu mais gosto de observar, quem já teve essa oportunidade sabe que a gente consegue ver facilmente esses anéis de Saturno. Então, esses anéis são compostos basicamente de partícula e de gelo e de poeira, tá? Que ficam aqui formando esse anel. Existem teorias para justificar a formação desses anéis, tá? Existem duas teorias principais. Uma de que era algum satélite que não se formou, né? Que não conseguiu se aglutinar para formar aquele satélite, e a matéria, então, ficou espalhada ali em torno do planeta, ou de que era algum satélite que sofreu alguma colisão, algum cometa, alguma coisa que atingiu ele, né, e se despedaçou, então, em gelo e poeira, e ficou orbitando ali o planeta. A gente tem que Saturno possui 82 luas até o momento, tá? E a mais importante delas é Titã, que é a segunda aí maior lua do nosso sistema solar. A gente tem Urano. Urano, ele tem uma história interessante, porque ele foi o primeiro planeta, tá, descoberto. Na verdade, não foi o primeiro planeta descoberto, mas identificado já na era moderna, tá? Já logo depois do uso do telescópio. Os planetas que eu apresentei até então, eles são facilmente observáveis a olho nu. Então, a gente já tinha conhecimento desses planetas. Já Urano foi depois do uso do telescópio, do início da descoberta, né, do telescópio, que a gente conseguiu observar Urano. Então, ele foi observado várias vezes, mas ele não era identificado como planeta, tá? Foi em 1781 que ele foi identificado como planeta. Ele possui 27 satélites conhecidos, e ele tem uma característica, como eu falei para vocês, quando eu comentei de Vênus, Urano também tem uma característica diferenciada, digamos assim, dos outros planetas, quando a gente observa o eixo de rotação dele em torno dele mesmo, né? Ele gira deitado quando comparado... Cadê meu mouse? Quando comparado com o eixo de rotação dos outros planetas, tá? Todos eles giram no sentido anti-horário e pezinho, ou um pouco levemente inclinado. Já Urano, ele fica bem deitadinho, girando, tá? Uma das luas mais importantes de Urano é a Miranda, que também tem uma característica bem particular, tá? Ela possui uma superfície e um relevo bastante curioso, se a gente pode dizer assim, com muitos vales e despenhadeiros. Dá para a gente ver aqui na imagem de Miranda, né, que a sua superfície é bem diferenciada, digamos assim. Por último, a gente tem Netuno, tá? Netuno é um planeta que ele foi primeiramente previsto, teoricamente, e depois observado, descoberto, né? Então, se percebeu uma certa perturbação na órbita de Urano, e então começaram a investigar se deveria haver um outro planeta ali próximo que causasse essa perturbação, e foi então que identificaram o planeta Netuno, tá? Netuno também possui anel, tinha uma imagem de Netuno aqui, eu acho que eu acabei apagando o slide, mas Netuno, ele também possui anel, como todos os planetas jovianos, né? Ele possui também muitas luas, 8 satélites,
A mais importante delas é Tritão, tá? Em Tritão a gente encontra o que a gente chama de vulcões de gelo. Então a gente tem aí atividade vulcânica, né, na Terra, em Vênus, em Io e em Tritão, dentro do nosso sistema solar. Tá? Aqui é uma imagem para comparar a estrutura interna desses planetas jovianos. Tá? A gente tem que todos eles têm um núcleo rochoso, né? Júpiter e Saturno, eles têm uma composição mais de hidrogênio e hélio aqui nessas camadas mais externas, enquanto Urano e Netuno, eles já têm amônia e metano na composição deles. Tá? Inclusive, essa coloração bastante azulada é devida ao gás metano. Aqui a gente consegue comparar o tamanho desses satélites, dessas luas, com o tamanho do nosso planeta. Tá? Então, aqui a gente tem a Lua do nosso planeta Terra, a gente tem Phobos e Deimos, né, de Marte, que são as luas de Marte, são bem pequenininhos, ó. E a gente tem Ganímedes, como eu falei para vocês, é o maior satélite do nosso sistema solar, e o segundo maior, o Titã, aqui, Tritão também, tá? Caronte é a lua de Plutão. Bom, e o que aconteceu com Plutão, né? Que ele era planeta e foi aí destituído, digamos assim, desse cargo. Calma aí. Plutão, ele não se encaixava perfeitamente naquela definição de planeta que eu citei para vocês bem lá no início da apresentação, tá? Então, ele tem uma forma esférica, né? Ele orbita em torno do Sol, mas ele não conseguia varrer, digamos assim, limpar, né, a sua órbita. Então, ele acabou tendo uma outra classificação, né? Ganhando aí uma nova classificação. Além disso, além de Plutão não se encaixar no perfil de um planeta, existiam outros objetos, tá, no nosso sistema solar que tinham características muito parecidas com a de Plutão. Então, ou subia todo mundo para o cargo de planeta, ou Plutão descia e virava o que a gente chama de planeta anão, tá? Então, Plutão se tornou e ganhou essa denominação, essa nova categoria, né, de planeta anão. Então, junto com ele, a gente tem outros objetos que a gente chama de objetos transnetunianos, que se encontram aqui depois de Netuno, numa região bastante fria, tá? Então, eles são basicamente compostos de gelo, tem gelo na composição desses planetas, e a gente tem Haumea, Makemake e Eris como planetas anões. Tá? Além disso, tinha um asteroide aqui no cinturão de asteroides, conhecido como Ceres, que ganhou aí, digamos assim, né, que subiu de categoria de asteroide para planeta anão. Tá? Então, aqui entre Marte e Júpiter, a gente tem um planeta anão, que é o Ceres. Então, aqui é uma imagem para a gente comparar o tamanho, tá? Para vocês terem ideia, Plutão, ele é menor do que a nossa Lua, tá? E, inclusive, os outros planetas anões são menores do que a nossa Lua. A nossa Lua é importante aí dentro do nosso sistema solar. Bom, a gente tem, então, essa outra categoria, que são os asteroides, tá? Os asteroides, eles são, na verdade, pedaços, né, de rochas, eles são formados por silicato, ferro, tá? E eles se encontram nessa região aqui, que a gente chama de cinturão de asteroides, que é uma região entre Marte e Júpiter, tá? Então, entre Marte e Júpiter, a gente tem esse espaço aqui, né, que caberia a órbita de um planeta. Muitas pessoas... Existem teorias de que esse cinturão se formou, né, de pedaços de um planeta que talvez sofreu alguma colisão e que orbitava aqui entre Marte e Júpiter. Tá? Então, a gente tem aqui Ceres, que agora é planeta anão, né, comparando o tamanho dele com outros objetos, e agora o maior asteroide é Vesta, tá? A gente consegue comparar o tamanho de Vesta aqui com os outros objetos. Além dos asteroides, a gente tem os cometas. Os cometas, eles têm um núcleo composto basicamente de gelo e poeira, né? A gente diz que é um gelo sujo. São objetos que orbitam também em torno do Sol, eles têm uma órbita bastante excêntrica, tá? Eu já vou mostrar para vocês de onde que eles vêm.
eles têm essa órbita bastante excêntrica, e quando eles estão aí próximos ao Sol, né, devido ao vento solar, eles acabam o material da cauda, acaba formando essa cauda aqui, né? O material desse núcleo acaba sofrendo sublimação, né, e gerando o que a gente chama de cauda do cometa, tá? Quando ele está aí próximo ao Sol. Então, os cometas, um dos cometas que a gente já ouviu falar bastante, tenho certeza que vocês devem saber por isso, é o cometa Halley, tá? Ele tem uma periodicidade aí de 76 anos, ele passou em 1986, ele foi visível para a gente, a sua última aparição. A próxima deve ser em 2062. Tá? Então, já tem cerca de 2.000 cometas aí observados, que a gente consegue observar a olho nu, e eles são classificados de acordo com a periodicidade deles. Tá? Tem uns com intervalos menores de 200 anos, que são de periodicidade curta, e outros com periodicidade maiores de 200 anos, né? Então, eles levam mais de 200 anos aí para realizar essa órbita. De onde vêm esses cometas, então? Tá? Então, vem ainda ali das extremidades, digamos assim, do nosso sistema solar. Então, existem duas regiões que a gente chama de cinturão de Kuiper, tá? Logo após a órbita de Netuno, a gente tem ali a órbita de Plutão e dos planetas anões, e nessa região que eu comentei para vocês, que é uma região bastante fria, que tem bastante gelo, é onde se encontra o cinturão de Kuiper, tá? A gente acredita que os cometas de baixa periodicidade acabam sendo formados aqui nesse cinturão, tá? O nosso solzinho estaria lá dentro. E a gente tem outra região ainda, tá? Uma região hipotética, criada hipoteticamente por Oort, por isso recebeu esse nome. A gente chama de nuvem de Oort, tá? É como se fosse uma bolha esférica que circunda todo o nosso sistema solar. Para vocês terem ideia, nosso sistema estaria lá dentro, no centro dessa bolha, tá? Essa bolha seria formada por gás, poeira, tá? Gelo, e os cometas se formariam aqui nessa região, tá? E orbitariam, então, o Sol. Então, essa trajetória aí até chegar ao Sol é bastante longa, né? Então, por isso, essas longas periodicidades também, mais de 200 anos aí, para percorrer toda essa órbita. Aqui dá para ver melhor nessa imagem, tá? A gente tem o cinturão de Kuiper aqui, então é o Sol, logo após a órbita de Netuno, a gente tem o cinturão de Kuiper, e a gente consegue ver a nuvem de Oort, então, essa bolha ainda mais para fora ainda, né, do nosso sistema solar, ainda mais na margem aí do nosso sistema solar. Além dos cometas, a gente tem os meteoroides, tá? Esse objeto, na verdade, é um pedaço, né, de rocha, de silicato, pode conter ferro também. Ele recebe diferentes nomenclaturas dependendo da posição dele. Então, enquanto ele está no espaço, antes de atingir a nossa atmosfera, ele é chamado de meteoroide. Quando ele está atravessando a nossa atmosfera, ele é chamado de meteoro. Muitas pessoas chamam de estrela cadente, inclusive fazem pedido para a estrela cadente. Na verdade, vocês estão fazendo um pedido para o meteoro, né? E quando ele atinge a superfície da Terra, ele é chamado de meteorito. Então, existe, assim, a gente acaba por não perceber a importância desses pequenos corpos do nosso sistema solar, mas eles são importantes, eles são como se fossem relíquias do nosso sistema solar, no sentido de que eles, por serem pequenos, não sofreram tanto, né, devido à gravidade, eles acabam não sofrendo tantas modificações na sua estrutura e na sua composição. Então, o estudo desses objetos, da composição desses objetos, pode trazer informações riquíssimas sobre o início do nosso sistema solar, sobre a formação do nosso sistema solar. Então, esses objetos têm grande importância também em serem estudados. Então, o nosso novo sistema solar, tá? Então, agora a gente tem não só o Sol e os planetas,
mas a gente tem um cinturão de asteroides, a gente tem um planetinha anão aqui, que é o Ceres, a gente tem cometas, a gente tem outro conjunto de planetas anões, a gente tem o cinturão de Kuiper, e eu não comentei com vocês, mas em 2014 surgiram mais 2 objetos no nosso sistema solar, é o Sedna e esse 2012 VP-113. Eu acredito que já foram descobertos outros planetas anões também, que não aparecem aqui nessa imagem. Bom, então, diante disso, a gente já tem uma ideia, uma visão geral aí do nosso sistema solar. A pergunta, né, que não quer calar é qual o nosso lugar, então, onde estaria localizado o nosso sistema solar dentro do universo? Então, essa é uma pergunta muito difícil, né? Mas a gente consegue traçar uma rota, digamos assim, um endereço cósmico, mais ou menos, tá? Quando a gente dá algumas coordenadas. Então, vamos lá, a gente está em Araguaína, certo? No Brasil, no planeta Terra, que é ali o nosso terceiro planeta do sistema solar, aquela bolinha azul, né? E esse sistema solar está onde? Esse sistema solar está dentro de uma galáxia, né, que se chama Via Láctea. Ela tem essa aparência espiral, tá? E o nosso sistema solar estaria localizado, então, em um dos braços dessa espiral dessa galáxia, tá? Então, a gente estaria localizado por aqui, mais ou menos. Então, essa imagem aqui não é uma imagem da nossa Via Láctea, tá? Essa é uma imagem da galáxia de Andrômeda, que tem esse formato espiral também parecido com o nosso, né? A gente ainda não conseguiu sair da nossa galáxia para a gente tirar uma selfie, então a gente usa a imagem da nossa amiga ali, da nossa colega, para representar qual seria a nossa localização dentro da nossa galáxia, tá? Então, para vocês terem uma visão mais ampla do que a gente está falando, né? Terra, sistema solar, nossos vizinhos, a nossa galáxia, Via Láctea. A nossa galáxia, ela pertence ao que a gente chama de grupo local de galáxias. A gente chama de grupo local porque é o grupo que a gente está dentro, né? Esse grupo local, ele pertence a um superaglomerado de Virgo, tá? E esse superaglomerado de Virgo pertence a um superaglomerado local, que está dentro do nosso universo observável. Então, a gente, antes, tá? Há alguns séculos atrás, a gente tinha uma ideia de que o nosso sistema solar era o nosso universo, tá? Se a gente se questionasse há séculos atrás o tamanho do nosso universo, a gente diria que era o Sol, Terra, Lua, os planetas observáveis e que tinha uma casca esférica onde todas as estrelas fixas, né, estariam ali. Esse era o nosso modelo de universo, que era, na verdade, um modelo planetário. Hoje, com todos esses avanços, né, científicos e tecnológicos, a gente tem uma visão muito mais ampla do que é o nosso universo, né? Então, aqui é o nosso grupo local, só para vocês verem mais de perto, tá? A nossa galáxia está aqui, a Via Láctea. A gente tem a galáxia de Andrômeda, a gente tem a grande e pequena nuvem de Magalhães, tá bom? A gente tem o aglomerado, então, de Virgem. Então, nosso grupo local está aqui e a gente vê outros grupos próximos a nós. Aqui estaria o aglomerado de Virgem, tá? E os outros superaglomerados próximos. E, atualmente, realizaram um estudo, astrônomos, acho que do Havaí, realizaram um estudo onde eles conseguiram mapear a trajetória de algumas galáxias, né? E conseguiram construir um superaglomerado com cerca de 520 milhões de anos-luz aí, tá? De tamanho, que abrange aproximadamente aí 100 mil galáxias, e conseguiram identificar, então, como seria esse superaglomerado, tá? A gente está dentro desse superaglomerado, que se chama Laniakea. Laniakea, acho que em havaiano significa imenso céu, ou céu imensurável, algo desse tipo, tá? E a gente seria esse pontinho aqui, tá? Nossa galáxia, nosso aglomerado de Virgem estaria localizado nesse pontinho aqui, bem na periferia dessa Laniakea. Tá? Então, a gente consegue dizer, mais ou menos, né, o nosso endereço com isso.
né? A gente pertence a esse superaglomerado de Laniakea, a gente está ali bem na periferia, numa das extremidades dessa estrutura desse superaglomerado, dentro de um aglomerado chamado Virgem, né, que tem dentro dele um grupo local de galáxias, que dentro desse grupo local de galáxias tem a Via Láctea, dentro da Via Láctea tem uma estrelinha esbranquiçada lá no bracinho dela, que possui um sistema de planetas, e o planeta azulado é o nosso, onde a gente vive, tá? Então, a gente consegue traçar aí o nosso lugar nesse universo imenso, tá? O universo de longe, e obrigada pela atenção. Talvez eu tenha passado um pouco do tempo, não tenho ideia de quanto tempo eu demorei. Bom, obrigado, professora. Esse assunto da astronomia, eu acho que ele cativa todos, né? Desde os pequenos até as pessoas de idade. Então, a gente tinha ali um tempo, né? Mas não tem problema que passou. A gente vai abrir, então, para perguntas. E vocês podem ou levantar a mão para fazer pergunta por áudio, ou então digitar no chat. A gente tem aí uns 5 minutinhos antes de começar as aulas do noturno, então a gente pode fazer umas 2, 3 perguntas ainda. A professora Érica comentou aqui que ela e a mãe... Aí. Pois é, eu abri para poder ver que... Gente, minha mãe amou. Gente, você vai ter que vir de novo fazer essa apresentação. Eu não consegui. Legal. Agora eu estou me localizando no universo. Uma coisa que eu queria saber muito era por que Plutão deixou de ser planeta, né? E aí você explicou, então eu achei muito bacana. Eu achei muito a questão da massa, né? Da massa solar. E fala um pouquinho, se der tempo, das explosões solares que acontecem periodicamente. Não tem? Então, periodicamente as manchas solares, elas têm um ciclo de 11 anos, né, entre os máximos e mínimos. E aí é uma coisa mais profunda, assim, né, tem a ver com o campo magnético do Sol, que acaba gerando aí essas manchas. Na verdade, aquelas zonas de transporte de energia, né, que conduzem, na verdade, calor, né, e altas temperaturas para a atmosfera, acabam sendo interrompidas por algum efeito do campo magnético. E aí elas não alcançam a fotosfera. Então, acaba causando esses buracos, né? Na verdade, são pontos onde tem uma região mais escura e uma região mais clara em volta, né? É como se não chegasse a gotinha lá em cima, como se a altura dessas zonas de convecção não alcançassem a fotosfera, então fica uma região mais escura, né, em torno dessa região mais clara, tá? Menos brilhante, digamos assim. Então, são efeitos que o campo magnético do Sol acaba prejudicando. E esse campo, ele varia, né? A gente perceberam, que ele varia e tem um ciclo de 11 anos. Então, a gente vai aumentando, né, essas manchas, depois elas meio que desaparecem, né? E aí obedece esse ciclo a cada 11 anos. Não sei se deu para entender muito bem, não sou muito expert nessa parte de manchas solares, não, mas eu acho que é basicamente isso. A Maria Catarina... Peraí, Danilo, só minha mãe. Mãe e filha assim é difícil, né? Eu quero dizer, professora, que em 86 eu tive o prazer de ver o cometa Halley numa cidadezinha mineira, bem na roça, onde o céu é um encanto e eu fico à noite lá para admirar, né? Porque eu sou uma grande admiradora dessa obra majestosa. E podemos, assim, entre 2 e 2h30 da manhã, ver o cometa passar em 1986. Então, Ai, que coisa linda! E é muito bom, porque o universo, ele tem as suas características e nós fazemos parte dessa característica, né, do universo. Então, isso é Com muito certeza. Com certeza, que lindo, gente. Deus parabéns pela conversa. Obrigada.
A Maria Catarina, ela comenta que a Sheis é uma inspiração para ela, né? E ela faz uma pergunta relacionada se seria possível a vida em outros planetas sem comprometer a saúde humana, né? Seria possível a vida em outros planetas sem ser a Terra, que não compromete e que a saúde humana não seja comprometida com isso. Você acredita nesse fato? Então, se eu acredito, acho que eu gostaria muito de acreditar, mas eu acho difícil, porque assim, são condições muito específicas. Quando a gente observa essas características do nosso planeta que favoreceram a vida aqui, e a gente encontrar exatamente igual ou exatamente o próximo, eu acho que é muito difícil, sabe? Porque, por exemplo, a questão da temperatura, a questão desse bloqueio dos raios, né, ultravioletas, de não afetar, não causar doenças na nossa pele e tudo mais. Eu acho complicado, assim, tão perfeito quanto a Terra, ou melhor do que a Terra, eu acho difícil, mas a gente pode encontrar condições próximas que talvez seja mais fácil adaptar, né? Usar uma roupa, sei lá, diferenciada, usar umas máscaras, umas coisas. Não sei, eu tenho esperança de que a gente encontre, sim, mas que não afete a nossa saúde da mesma forma. Foi essa a pergunta? Isso. Então, eu acho difícil. Não sei se era essa a pergunta que ela. Não sei se eu entendi essa pergunta. O Paulo disse que a apresentação foi excepcional. E o Obrigada. José Maria levantou a mão. Então, se quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Entre Marte e Júpiter, sobre o cinturão de asteroides, se é em toda a circunferência ali, toda a volta, ou se eles têm, se é juntinhos, separado, se tem um padrão a órbita deles, e se é visível por telescópio amador, né? Se é visível. Então, por telescópio amador, eu acredito que não. Até porque, assim, se a gente for pensar na superfície desses objetos, eles não são esféricos, o que dificulta um pouco refletir a luz do Sol, né? Então, talvez seja um pouco mais difícil da gente observar nesse sentido. E com telescópio amador, eu acho que não é possível também. Mas, assim, a gente costuma explicar essa parte do cinturão de asteroides como se fosse, toda a órbita é preenchida por esses objetos, tá? Então, são pedaços mesmo de rochas, né, nesse formato meio que de batata, um formato meio irregular, que estão todos espalhados ali, tá? De diferentes tamanhos, e é como se fosse realmente, como se tivesse tido um planeta ali, me desculpa, que foi atingido e se despedaçou, né? Então, os pedacinhos desse planeta acabaram entrando ali em órbita também, preenchendo uma parte dessa distância entre Marte e Júpiter, tá? Então, eles preenchem toda essa órbita. Não toda a região, não sei se deu para entender, né? Mas é toda a circunferência. O Everton, ele faz uma pergunta. Como vão os estudos relacionados à fosfina encontrada sobre as nuvens venusianas? Elas poderiam indicar vida, mesmo que microbiana, em Vênus? Então, eu não sei como vão esses estudos, Everson. Me desculpa, mas eu tô um pouco por fora mesmo desses estudos sobre a fosfina. Mas, eu acho que poderiam indicar, sim, vida microbiana em Vênus. Na verdade, eu não sei se já foi descartado essa possibilidade. Não sei muito sobre isso, não. Me desculpa. Bom, a gente já tem mais uma última pergunta da Carielle. Fique à vontade, Carielle. Eu queria saber a respeito de Júpiter. Ele realmente funciona? É verídico? A gente pode afirmar que ele funciona como se ele fosse uma espécie de escudo para os planetas como a Terra e os outros?
Escudo no sentido de colisão com outros planetas, com outros objetos? A gente vê alguns vídeos no YouTube que dizem que por conta da forte gravidade do planeta, ele pode acabar atraindo para si esses corpos. Só que outros também afirmam que ao invés de proteger, eles acabam atraindo. Aí a gente não sabe se ele protege ou se ele causa... Então vai depender das características do objeto que ele está atraindo, né? Que está sendo atraído por ele ou não, hein? Da proximidade, né? Depende da distância de que esses objetos estão passando de Júpiter, depende da massa desses objetos, né? Para a gente saber se eles vão ser capturados por Júpiter ou não. Tá? Uma coisa curiosa que eu esqueci de comentar de Júpiter, isso não tem a ver com a pergunta, mas eu acho interessante comentar, é que muitas pessoas dizem que Júpiter foi uma estrela fracassada, né? Ele tem um tamanho muito grande, e se ele acretasse um pouco mais de massa, ele poderia ter se tornado uma estrela também, assim como o Sol, né? Mas acontece que ele não conseguiu juntar massa suficiente, então não deu início ao processo de fusão termonuclear no interior dele. Então ele acabou virando um planeta e não uma estrela. Acho legal comentar isso também. Eu acho um fato interessante. Ok, muito obrigado, professora. O professor Matheus também falou que a palestra foi maravilhosa, obrigado. Muito obrigada a vocês todos. A gente vai... Agradeço mais uma vez a professora Sheise pela palestra, realmente foi bem interessante, espero tê-la conosco no próximo semestre, né? E a gente vai encerrar porque vai começar as aulas do noturno. Então, agradeço a presença de todos. Essa foi a nossa live de encerramento deste semestre. A gente volta, depois das férias, em setembro, a gente volta com uma segunda parte, com outros professores, outras pessoas conversando com a gente. Obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite para todos, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.